É muito comum no Photoshop você tratar imagens. E quando eu falo que é comum você tratar imagens, eu estou querendo alertar e mostrar para você que é muito comum você já iniciar o Photoshop abrindo um arquivo, seja através de mini bridge ou através de bridge. Mas você também vai ter a necessidade de criar um arquivo, seja para uma composição, seja para uma montagem. E é isso que nós vamos ver nesta aula. Eu vou clicar aqui no menu File e você tem a primeira opção já, New, ou seja, novo, ou o nosso conhecido, bom e velho atalho, Ctrl N. Quando você cria um documento novo, quando você inicia o processo de criar um documento novo, primeira coisa você pode atribuir um nome. Então vou colocar aqui arquivo 1. Claro que você pode colocar layout cliente X, ou você pode colocar folder natalino. Aí você vai colocar o nome de acordo com o que você estiver trabalhando, tá? Eu tenho aqui uma série de presets, ok? Eu tenho paper, eu tenho, por exemplo, falando sobre foto, landscape, retrato. Se eu trabalho com web, eu tenho tamanhos conhecidos para web. Se eu trabalho com mobile devices, ou seja, se eu crio para celulares, por exemplo, eu tenho aqui tamanhos também padrões de alguns celulares. Eu tenho filme e vídeo, tá? Isso aqui é muito bacana. Se você produz para vídeo, você tem NTSC-DV, que é o padrão de vídeo hoje, 720 por 480. Se é widescreen, você também pode definir. Se você está com, sei lá, Full HD, você já tem 1920 por 1080, mas você não quer nada disso. Você quer você mesmo definir o tamanho que você quer. Então vou colocar aqui 800 por 600. Aí lá no início do curso a gente falou sobre os modos de cores. E eu citei para você sobre o RGB e o CMYK. Então eu vou pensar, bom, esse folder natalino, ele vai ser impresso ou ele vai ser exclusivamente para usar em um e-mail marketing via web. Bom, se ele vai ser usado para um e-mail marketing, eu vou deixar RGB, porque aí eu posso mandar ver nas cores, que eu não vou imprimir mesmo, ok? Mas não, eu vou imprimir, isso vai ser algo que o meu cliente, a empresa, vai entregar para os clientes. Então eu já venho aqui e coloco CMYK, ok? Se você está trabalhando para impressão, dificilmente vai ser interessante para você trabalhar em pixels. Então você tem polegadas, você tem centímetros, milímetros, pontos, paicas, colunas. Em geral o pessoal vai usar centímetro. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, sei lá, 20 centímetros de largura por 18 de altura. Se eu estou trabalhando para web, não coloque resolução mais que 72. Não tem necessidade, tá? Se você está trabalhando para impressão, ou seja, CMYK, você pode colocar entre 200 e 300. Né? 300 é o máximo que você vai colocar. Você já vai ter uma qualidade máxima. Perceba que, de acordo com o que você vai configurando, o Photoshop te dá um tamanho mais ou menos suposto do arquivo, tá? Claro que isso aqui não é um tamanho final, porque você vai adicionar uma série de coisas e depende também do formato final que você vai exportar. Se você está criando para web, isso aqui é um crime. Você deve mudar tudo aqui, porque 19.2 MB é um absurdo de grande para web. Só que eu não estou criando para web, eu estou usando CMYK, eu estou usando o tamanho em centímetros. Então o tamanho já não é tão importante. Assim, o importante é que o computador consiga imprimir, tá? Se eu estou trabalhando para web, por exemplo, eu usaria aqui pixels. Então teria algo como, por exemplo, 1000 de largura por 800 de altura, resolução 72. Então já tem um tamanho bem menor e na hora que exportasse isso aqui, cairia para muito menos de 100K, ok? Mas eu vou deixar aqui, ó, 1000 por 800. Vou colocar RGB, tá? Vou colocar RGB e vou dar um OK. Então tá lá. Eu criei o meu documento, já tem um nomezinho lá em cima, folder natalino. Ele tá com uma visualização de 66,7%.
E ele me informa que é um RGB de 8 bits, tá? Então bacana. Aqui embaixo eu tenho também informações, ó, do documento, aproximadamente 2,3 MB, né? Usados no momento, 0 bytes, ok? Se eu clicar, ele fala várias informações interessantes sobre o documento. Bacana. Eu criei, só que depois eu percebi, poxa, não era esse tamanho que eu precisava. E agora? Você deve falar, simples, Adriano, fecha e cria novamente. Tudo bem. Você pode ter pensado dessa forma pelo fato de você não ter criado nada ainda. Mas e se você já fez uma arte, se você já fez um tratamento, se você já fez uma composição de imagens, você não vai fechar, criar outra e começar tudo do zero, concorda? Então, para isso você tem uma opção aqui no menu Image chamada Canvas Size. Como é que funciona? Bom, você vai dar um clique aqui em Canvas Size e ele vai mostrar para você a telinha com o tamanho que você escolheu. No caso aqui ele está em centímetros, mas se você colocar em pixels, ele vai dar exatamente o tamanho que você escolheu. Ok, mas aí eu vou colocar, eu percebi que a altura não era para ser 800, era para ser 1200. Legal. Adriano, para que serve isso aqui embaixo? Bom, se você tem aqui, deixa eu criar alguma coisa, não é o assunto ainda, mas nada melhor do que a gente ver na prática as coisas acontecendo. Ok, eu vou lá em Image, Canvas Size, vou aumentar aqui, deixa eu colocar em pixels novamente, vou colocar aqui 1200 e vou dar um OK, ou seja, eu estou aumentando a altura de 800 para 1200. Olha o que aconteceu, ele aumentou para cima e para baixo. Aí você olhou e falou, poxa, bagunçou tudo. Por quê? Porque eu aumentei o tamanho, porque eu estava trabalhando, cheguei no final do documento e percebi que eu ainda precisava de mais espaço. Agora eu vou ter que organizar tudo aqui em cima para poder continuar trabalhando. Ok. Vamos dar um Ctrl Alt Z, tá? Não Ctrl Z, Ctrl Alt Z. E eu vou novamente em Image, Canvas Size, vou modificar aqui para pixels e vou colocar 1200. Mas eu não quero que ele aumente. Como eu marquei o centro, significa que os objetos vão permanecer ao centro e ele vai aumentar para cima, para baixo ou para os lados se eu também estiver manipulando a largura. Se eu marcar essa opção aqui, significa que os objetos vão permanecer aqui no alto e ele vai aumentar para os lados se eu estivesse aumentando a largura e para baixo se eu estiver aumentando a altura. E é o que acontece, ó. Ele mantém ele aqui em cima e aumenta para baixo, assim eu ganho mais espaço para trabalhar. Ok?